Você se considera uma pessoa grata? Ou você é uma pessoa ingrata? Você já teve que lidar alguma vez com uma pessoa ingrata? Será que por um acaso já aconteceu com você? Que você faz muitas coisas boas e a pessoa nunca agradece ou não expressa gratidão. A igreja, ela tem um papel social de ajudar as pessoas e tudo mais, e a gente tenta cumprir esse papel. Às vezes acontece de ter uma pessoa carente, a gente leva uma cesta básica, aí no primeiro mês a pessoa, pastor, muito obrigado pela cesta, muito obrigado. Às vezes acontece no segundo mês de levar a cesta novamente, a pessoa, pastor, obrigado pela cesta, a pessoa continua em situação carente. Aí no terceiro mês, se atrasam alguns dias, pastor, a cesta não vai vir, não? Aí no quarto mês, se você não dá a cesta, como assim, pastor? Cadê a minha cesta? Pastor, já deu 3 meses e agora não vai dar mais? Irmãos, isso acontece muito. Você deu carona para um colega de trabalho durante um ano inteiro. Nem cobrava a gasolina dele. Passou o ano todo dando carona. Aí, de repente, você vai dar carona agora para uma outra pessoa, chega nele e fala, olha, fulano, eu não vou poder mais te dar carona, eu vou estar levando outra pessoa. Como assim? Não vai dar carona para mim? E a nossa amizade? Nós não somos amigos, não? E às vezes a pessoa até deixa de ser teu amigo se você parar de dar carona, se esquecendo de todo um período que às vezes você fez o bem para a pessoa esquece com muita facilidade, e aí simplesmente se esquece, demonstrando inclusive uma ingratidão. Mas não estamos aqui para analisar a vida dos outros. Estamos aqui para analisar a nossa própria vida. O objetivo da ministração essa noite não é que você identifique as pessoas falsas ao seu redor e faça alguma coisa em relação a elas, não. Não é isso. Eu quero que você reflita a respeito de si mesmo, porque às vezes nós mesmos temos sido ingratos com Deus. Eu vou pedir um copo com água para uma pessoa bem gentil, que puder me trazer. E, às vezes, nós somos ingratos. Lucas, capítulo 17, não vamos ler Lucas, eu apenas quero me referir. Capítulo 17 fala de uma ocasião onde Jesus curou, de uma vez só, 10 doentes, que estavam, inclusive, com a doença grave, que era a lepra. E Jesus pediu que eles fizessem de um determinado, ordenou que eles fizessem de um determinado modo. E o que aconteceu? Os 10 foram curados, enquanto iam se apresentar aos sacerdotes. Ficaram maravilhados com aquilo, a pele limpinha, rostinho, bundinha de nenê, né? Sonho de consumo aí da massa e das mulheres. Ficaram felizes da vida. Iam voltar para casa, para a família, todo mundo feliz. E teve um deles que falou, olha, eu posso lá me apresentar para o sacerdote, eu posso voltar para a minha família, eu vou voltar para o meu emprego, eu vou voltar para o convívio social, mas antes disso tudo, eu vou voltar para Jesus Cristo e eu vou agradecer a Ele por isso. Os irmãos entendem essa postura dele? Primeira coisa, voltarei para Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos ágeis em pedir as coisas a Deus e não somos tão habilidosos assim na hora de agradecer. E Jesus, quando vê aquele homem chegando ali e agradecendo, Senhor, eu estou curado. Jesus, obrigado. Olha a minha pele. Eu vou poder trabalhar, Senhor, agora. Eu vou poder estudar de novo. Eu vou poder voltar para minha família. Oh, Jesus, muito obrigado. E sem sombra de dúvida que isso alegrou o coração de Jesus. É bom quando você dá uma coisa para alguém e a pessoa agradece, você se sente bem, né? Se bem que você não deve esperar. Eu aprendi e tenho aprendido a fazer o bem e não esperar nada em troca. E se a pessoa não agradecer, o defeito é dela, não o meu. Eu tenho aprendido a amar, fazer o bem, ainda que a pessoa não retribua. Mas Jesus, ele se alegrou quando aquele homem agradeceu. E então Jesus olha para as pessoas ao redor e diz assim, tudo bem, ele veio aqui, agradeceu, estou feliz demais por ele. Mas eu curei foi 10.
Onde é que estão os outros 9? Eu esperava eles aqui. Eu esperava eles aqui. Eles não estão. E eu me pergunto, será que Jesus esperava alguém nessas cadeiras que estão vazias essa noite? E essa pessoa não veio agradecer? Apesar de ter recebido saúde, bens, família, apesar de ter tido um ano de vitória, quantas coisas acontecem que coisas boas que acontecem, mas que nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Logicamente, agradecer ao Senhor é muito mais do que estar numa igreja. Mas aqui nós viemos também para agradecer ao Senhor. 9, ficaram tão entusiasmados com o que haviam recebido, valorizaram tanto a bênção, que se esqueceram do abençoador. Se esqueceram do abençoador. Muitas vezes isso tem acontecido. Eu não posso esquecer do que Deus tem feito na minha vida. Todo dia, queridos, que eu olho para o meu filho, o Christian, eu sinto algo no meu coração. Não sei se é porque eu sou meio besta também, meio emotivo, mas eu olho meu filho é tão lindo, queridos, a minha cara, vocês precisam de ver. Eu falo, Deus, eu te agradeço por um filho tão lindo que tu me deu. É brincadeira, mas a verdade é que eu agradeço a Deus pelo meu filho. No Salmo capítulo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu gosto muito desse salmo. Salmo escrito pelo rei Davi. Um homem que tem uma história muito massa, muitos acertos, mas também muitos erros. Não vou falar dos erros de Davi hoje, vou falar desse acerto. Aqui ele acertou quando ele compôs esse salmo. Ele acertou quando ele assumiu essa postura, a postura de não se esquecer. Esse salmo aqui, ele diz: não te esqueça, ó minha alma, dos benefícios que o Senhor tem te dado. E fala aos irmãos que existem algumas coisas que nós devemos esquecer e outras que nós devemos nos lembrar. Às vezes nós nos esquecemos do que devemos nos lembrar e nos lembramos do que nós devemos esquecer. Uma pessoa fez um mal para você, se lembra a vida toda. Mas, às vezes, o bem que essa pessoa fez várias vezes, esquecemos com muita facilidade. Esses dias, teve um irmão meu que pisou na bola comigo. Não foi nada grave, foi algo simples. Mas um irmão que convive com outro, hora ou outra, fala uma coisa demais para o outro, ou que machuca, ou que às vezes a pessoa não gostou tanto. E aí quando eu pensei em ter um desconforto em relação ao meu irmão, eu comecei a me lembrar quantas coisas ele tinha feito por mim. E falei, ele fez isso, ele já 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 fez isso, e falei um monte de coisa que ele tinha feito. Rapidinho, em 30 segundos. No instante a minha raiva passou. Quando eu comecei a me lembrar do que ele tinha feito por mim. Quando nós começamos a nos lembrar do que Deus já fez por nós, uma confiança enche o nosso coração. Alegria enche os nossos corações. Fé enche os nossos corações. E para que essa gratidão aqui seja vivida, é necessário que nós relembremos. E Davi fala, olha, isso daqui eu não posso esquecer. Minha alma, o que o Senhor fez por ti, os benefícios que o Senhor fez por você, você não deve esquecer. E eu já convido você a fazer um exercício mental aqui agora e começar a se lembrar de quantas e quantas bênçãos Deus já fez na tua vida. Ora aí,
Pensa um pouquinho, começa a se lembrar agora de uma vez que você andou bem pertinho da morte e não morreu. Meu cunhado uma vez caiu de um telhado. Você conhece alguém que já ficou paralítico ou que morreu de uma queda de telhado? Levanta a mão assim só para eu ver. Várias pessoas aqui. Meu cunhado sobreviveu. E hoje, é o Rodrigo, inclusive está ali. Uma das orações dele pode ser: Senhor, eu te agradeço, porque aquele dia que eu caí do telhado, não aconteceu nada comigo, eu estou bem aqui. Se eu for perguntar para os motoqueiros que estão aqui, e eu tenho carteira B, inclusive, e já fui para L2 Norte, daqui de Braslândia para a UNB, de moto, sabe, 5 vezes por semana, pegando trânsito pesado, e nunca morri, mas já andei perto muitas vezes. E os motoqueiros, esses que têm que estar na presença de Deus mesmo, querido, porque eles correm um risco. Senhor, eu te agradeço. Eu tenho que me lembrar daquele dia que eu estava tão endividado, tão com as portas todas fechadas, eu orei e Deus abriu aquela porta tão maravilhosa, eu não imaginava que seria possível, até orei assim, vai que Deus ouve, e pior que Ele ouviu e me deu e resolveu o que eu queria, trouxe uma provisão inesperada. E eu te pergunto, você tem esquecido disso? Você tem esquecido das vezes que Deus orou, que você orou e Deus te respondeu? Das vezes que Deus operou em tua vida, agiu? E Davi nesse salmo, nesse dia, inspirado pelo Espírito Santo, com a sua pena na mão, ali com o seu pergaminho, o seu papiro, começa a escrever: minha alma, não se esqueça do que Deus fez por você. Ele dá uma ordem para si próprio. E eu acho isso muito legal. Você dá uma ordem para si mesmo, porque geralmente nós mesmos somos as pessoas que mais desobedecem às nossas próprias ordens. Bom a gente dar ordem para todo mundo, mas dar ordem para si próprio é difícil. Se perguntar para você aqui, você diga aí 10 conselhos de como emagrecer. Você daria 10 conselhos? Tem seguido esse conselho? 10 dicas para ser feliz. Tem seguido as suas próprias dicas? É fácil dar ordem para os outros. Inclusive, eu quero dar um conselho para o irmão Paulo. Não tome mais refrigerante, diminua o sal da comida, faça atividade física 5 vezes por semana e durma pelo menos 8 horas por noite. Mas será que eu tenho feito isso? Eu posso dar essa ordem para o irmão Paulo, mas será que eu tenho cumprido essa ordem? Diz que chegaram em Mahatma Gandhi, uma mãe, trazendo o filho e falou: pai, fala para o meu filho parar de comer açúcar, porque ele come muito açúcar. Aí Gandhi falou: tudo bem, traga esse menino aqui semana que vem que eu vou dar essa ordem para ele. Na outra semana, a mãe trouxe o menino e Gandhi falou: menino, pare de comer açúcar. E a mãe, ele era muito respeitado, o Gandhi, né? Ficou feliz da vida. E depois perguntou: mas pai, por que você pediu para eu vir aqui depois de uma semana? Aí ele disse: é que até semana passada eu comi açúcar. Então eu parei de comer açúcar e por causa disso agora eu posso falar para o seu filho parar de comer açúcar. Nosso desafio é nós mesmos pararmos de comer açúcar. E eu fico olhando, talvez Davi se olhando no espelho e dizendo: minha alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, exalte o Senhor e não se esqueça dos benefícios do Senhor. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. A Bíblia fala que Davi matou Golias e pegou a espada de Golias e levou para dentro de casa, para sua tenda. Eu fico imaginando Davi olhando aquela espada. Não sei se ele colocou na parede, num lugar visível, exposta. Se fosse eu que matasse Golias, eu ia colocar a espada num lugar bem visível. E assim Davi todo dia ia poder se lembrar que um dia Deus o abençoou e lhe deu a vitória sobre um gigante. Um memorial. Memoriais, palavra que eu acho linda. Memoriais que nós também devemos erguer em nossas casas. Vou trazer à memória isso. Eu não posso esquecer. Talvez hoje você está enfrentando um gigante. E você pensa que não vai conseguir vencer o gigante. E você tem que olhar para trás e lembrar que Deus já te ajudou a vencer outros gigantes. E que esse é só mais um. E que Ele é contigo. Para cortar a cabeça fora desse gigante.
Não posso esquecer, minha alma. Eu não posso esquecer. Davi, você não pode esquecer disso. Você já esqueceu um dia? Quando você estava com Batseba, Davi, foi porque tu esqueceu. Foi porque tu esqueceu do que Deus tinha feito na tua vida, que tu era um pastor de ovelha, lá no campo. E Deus te tirou de lá e te colocou num lugar de honra, porque tu esqueceu disso. É que tu foi olhar para a casa do teu vizinho. Se lembrar das dádivas do Senhor, fará de você uma pessoa melhor, fará de você uma pessoa grata. Por outro lado, há coisas que nós devemos esquecer. Há coisas que nós devemos esquecer. Há um texto muito lindo em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ajude a esquecer o que eu devo esquecer, e me lembrar do que deve ser lembrado. Jeremias, enfrentando profundas dificuldades, escreve em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele percebia o poder, o significado daquilo que você traz à tona. Teve um rapaz num filme muito famoso, chamado Os Batutinhas, não sei se alguém já assistiu. Tinha um rapazinho lá que havia namorado com a Rosinha, e a Rosinha terminou o namoro com ele. E aí ele pegou um caderno de 10 matérias e começou a escrever a partir da primeira linha: eu nunca mais vou me lembrar da Rosinha. Eu nunca mais vou me lembrar da Rosinha. Linha por linha, linha por linha. Às vezes dizemos que queremos esquecer, mas fazemos exatamente o contrário. Já advirto aos irmãos que por hoje ser dia 31, serão comuns os fogos de artifício. Imagine como estão os cachorros uma hora dessa, né? Porque isso incomoda muito os cachorros, as crianças também. Então, assim, vamos tentar se concentrar aqui. E aí, prossigo. Interessante que José foi muito ferido pelos seus irmãos. Muito. E quando um filho dele nasceu, ele colocou o nome do filho de Manassés, que significa o quê? O Senhor me fez esquecer. Nessa nossa caminhada, precisamos perdoar. Nessa nossa caminhada, nós precisamos aprender a esquecer. E aí eu vou chegar num ponto muito importante. Quero chegar num ponto muito importante agora. Hoje, 31 de dezembro. Será que alguém te machucou? Alguém te feriu? E você está tendo dificuldade de esquecer? Será que hoje aqui na igreja, você está até aqui dentro da igreja, mas tem uma pessoa que está dentro de você ainda, porque você não consegue perdoar ela, não consegue esquecer ela? Essa é uma noite para nós liberarmos perdão. E se você tem dificuldade nisso, essa é uma noite para nós orarmos ao Senhor: Senhor, me ensina, me ajuda a perdoar. Porque às vezes é natural que você até tenha dificuldade mesmo em perdoar. Mas que você possa entrar 2018 com o coração aberto para o perdão. Achei muito lindo a irmã Iranês ter vindo aqui, falado do esposo que está lado a lado com ela, do apoio, expressando gratidão. Esse é um tópico importante também desse texto, porque o rei Davi, ele não quer apenas ter um coração grato, algo no íntimo, ele quer expressar essa gratidão. E alguns dias Deus tem ministrado no meu coração a importância de nós expressarmos certos sentimentos, expressarmos a gratidão, expressarmos o amor. É engraçado porque Jesus sabia que o Pai o amava, mas o Pai faz questão de dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Meu filho, eu te amo. E depois disso eu passei mais ainda, eu pego o Christian, coloco ele de frente de mim e digo: meu filho, eu te amo. Olha ele ali, ó, atrás. Meu filho, eu te amo. E o pai olhou para Jesus e disse isso: tu é meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, às vezes você ama muito a sua esposa, mas não declara.
E eu quero desafiar você, marido, a declarar o amor para sua esposa. Você que está do lado da sua esposa, olha para ela aí e diga assim: meu amor, eu te amo, vou declarar isso aqui na igreja. O pastor está me obrigando, então vou fazer isso agora. Mas em casa eu vou fazer isso sem ele por perto. Vou fazer isso. A esposa também, agora chegou a vez da mulher. A mulher olha para o marido aí agora. Diga: meu amor, os namorados ficam quietinhos. Só os casados. Fala aí a minha esposa para o marido: te amo. Você está com seu filho perto de você? Fala para o seu filho agora: meu filho, eu te amo, meu filho. Olha aí que lindo aí. Eita, eu te amo. Filho, fala para o pai agora: meu pai, eu te amo. Não, pode levantar lá e ir lá, Ronald. Vai lá, Ronald. Ora, era essa. Isso, meu pai, eu te amo. Isso, ó. Vocês veem como é que o amor do pai é maior, é ou não é, irmãos? O pai veio de lá, abraçou o filho aqui. Declara, oh meu Deus. Ele disse que me amava, queridos. Que bênção. Declare, é bom quando alguém diz para você que a pessoa te ama você, né? Inclusive depois do culto vocês podem chegar, pelo menos os irmãos podem chegar em mim, os homens, chegar e dizer que me ama, que eu vou ficar feliz também. Pastor, eu te amo. Eu falei: beleza, me empresta dinheiro. Brincadeira, não vou falar isso não. E a Bíblia fala de ações de graça. Não apenas ter um coração grato, mas ações de graça, expressões de louvor, expressões de gratidão. E aqui Davi, ele diz: minha alma, bendiga ao Senhor. Não é apenas ser grata, mas bendizer, declarar, louvar isso. E aqui no Salmo, um Salmo que é um livro usado para o louvor, que era uma canção, aqui ele quer cantar isso. Ele não apenas quer ser grato, mas ele quer cantar essa gratidão. Ele quer, através das suas cordas vocais, através da habilidade de seus dedos ali com a lira, com a harpa, cantar ao Senhor e expressar essa gratidão ao Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado. E eu quero desafiar você a entrar no ano de 2018 com um espírito grato ao Senhor. Todos nós que estamos aqui temos razões para agradecer a Deus. E às vezes nós temos um monte de coisa, estamos pedindo um monte de coisa para Deus, mas do que Ele já deu nós nem agradecemos. E nessa noite, se você não fez isso, nós vamos começar a agradecer a Deus de verdade pelo que Ele tem feito. Às vezes, sempre que alguém dá uma coisa para o Cristo, eu ensino ele a agradecer. Mas não pode ser aquele: obrigado. Não, obrigado. É algo realmente para você colocar emoção nisso. E Davi, ele quer colocar emoção nisso, ele quer colocar a canção dele nisso, ele quer colocar o coração dele nisso, e cantar isso, bem dizer ao Senhor, exaltar o Senhor. E nos hinos que nós cantamos aqui, isso serve sim como expressões de louvor, expressões de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Davi, ele reconhece o agir de Deus. É necessário que nós reconheçamos o agir de Deus em nossas vidas. O que eu conquistei, Senhor, foi por tua causa. Você tem um emprego hoje? Todo dia que você chegar no seu emprego, que você possa fazer uma oração: Senhor, eu te agradeço por esse emprego. Você não vai chegar lá no seu ambiente de trabalho, erguer as mãos, fazer uma oração pentecostal lá: Deus de fogo, de poder, abençoa o meu chefe aqui agora. Você vai ser demitido. Mas você agradece: Senhor, obrigado. Você está no teu trabalho, Senhor, obrigado por esse emprego. Que com ele eu sustento a minha família, ajudo lá em casa, está com a sua esposa. E assim, agora existem pessoas que não. Eu estou nesse emprego aqui, mas foi porque eu estudei, foi porque eu me destaquei, que eu sou um grande empresário, eu tenho muitas boas ideias. E não reconhece o agir de Deus nisso tudo. Reconheça o agir de Deus em cada etapa da sua vida. Deus me deu o privilégio de fazer uma faculdade. E toda vez que eu ia fazer uma prova na faculdade, que eu estava, antes de preencher o nome, eu fazia uma oração dizendo: Senhor, eu te agradeço por eu poder fazer esse curso superior. Sempre que eu ia fazer uma prova, lá no CEUB, eu pegava a prova assim e falei: Senhor, obrigado por eu poder fazer essa prova.
porque uma coisa foi obra tua na minha vida. E quando eu estou lá em casa, deitado no sofá, olhando a minha esposa lavando louça, fazendo comida, e eu só mudando de canal assim. Obrigado pela esposa que tu me deu, Senhor. É brincadeira, nem tem televisão na sala, mas minha esposa trabalha muito, e eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Você reconhecer, irmãos, meu casamento, eu não vou contar o testemunho aqui que está sendo filmado, outro dia eu conto, mas quem sabe que foi de Deus mesmo. E teve uma profecia para ela, inclusive, que ela ia casar com um grande homem de Deus, muito belo e forte. E Deus deu 10 vezes mais para ela. Eu reconheço que o meu casamento veio da parte de Deus. Queridos, reconheça o que você tem, o que você é. Que as pessoas que Deus colocou na tua vida, a tua esposa, amigos, pessoas que estão perto de você agora, são dádivas do Senhor. Não seja ingrato a Deus. E aí Davi começa a descrever as bênçãos. Minha alma, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você já por um acaso já se esqueceu de algum dos benefícios do Senhor na tua vida? Com certeza sim. Com certeza foram de muitos. E Davi, eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou escrever num papel. Não que ele fosse fazer isso literalmente, mas é um ideal, é um princípio que ele tenta trazer para a sua vida de se recordar dos momentos especiais do Senhor, das dádivas do Senhor em sua vida. Ele deveria, queridos, escrever isso, escrever as dádivas do Senhor, mas ele não apenas escreve, mas ele canta o que o Senhor fez na vida dele. Ó, minha alma, bendiga ao Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. E ele começa a elencar, a fazer um rol das bênçãos do Senhor na vida dele. Uma pessoa grata a Deus. Muitas vezes nós já fizemos pedidos de oração, natural que tenhamos às vezes caderninho de oração, os pedidos ali e tal. Eu queria convidar você a fazer um caderninho só das coisas que Deus já te deu. Compra um caderninho pequenininho, capa dura, e começa a escrever todas as bênçãos que Deus te deu. Cada vez que tu lembrar, tu escreve. Vai ter que ser um caderno de 10 matérias. E na verdade ainda vai preencher todas. E Davi começa a dizer, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Davi pecou. Pecados terríveis. Como se não houvesse pecado terrível. Como se o teu pecado não fosse horrível. Ou o meu pecado não fosse terrível. Mas o são. E Davi é confrontado pelo profeta Natã. E ele se humilha. Ele chora. Ele sofre depois por causa desse pecado. Se arrepende. Mas ele tem o pecado perdoado. E a primeira coisa que Davi elenca aqui nesse rol de dádivas do Senhor, a primeira coisa pela qual ele agradece ao Senhor, a primeira coisa pela qual ele bendiz ao Senhor, é pelo perdão que o conquistou, pelo perdão que ele recebeu. Para ele é o mais importante, o que ele colocou primeiro. Digno de nota, digna de encabeçar aqui essa lista. O perdão que havia recebido, porque ele pecou muito, porque ele pecou forte, porque ele pecou horrivelmente, mas o Senhor perdoou. E você aqui essa noite, que tem sido perdoado pelo Senhor, que já recebeu muitas coisas, que tem coisas para pedir, para receber. E existe algo que nós temos recebido e está acessível a todos nós, é o perdão de todos os nossos pecados. Que está acessível a mim, que está acessível a ti. Perdão o qual nós devemos cantar essa noite. Perdão o qual nós devemos celebrar essa noite, e Ele o faz. Ele louva ao Senhor pelo perdão, Ele louva ao Senhor pela salvação da morte, vida, redenção, que o redimiu da cova. Ele estava ali na cova, e cova ali
no original, ali no hebraico, significa cova mesmo, era onde coloca o morto. Talvez se lembrando das batalhas, guerreiro como ele era, com a espada na mão, lutando com os gigantes, talvez uma espada passando perto da cabeça dele, talvez um motim contra ele, muitas pessoas contra ele, como quando Absalão o perseguiu. Mas de tantas ocasiões da beira da morte, o Senhor o livrou. E agora ele é grato ao Senhor, porque ele andou perto da morte, pertinho da morte, mas ele agora vivia. E ele vivia ao Senhor. E agradeça ao Senhor por isso, da morte. E aí, então, chega um momento que ele coloca os bens, farturas de bens, inclusive. Mas não foi isso o primeiro lugar. É certo que Deus tem bênçãos materiais para você. Eu tenho bênção para todas as suas áreas de sua vida, mas para material eu não tenho nada de bom para... É claro que o Senhor tem, mas em grau de prioridade, isso não é a prioridade máxima. É certo que Deus quer fazer coisas na tua vida material, mas entenda sempre que isso não é o principal. Que a bênção de Deus na vida de uma pessoa, inclusive, não é determinada pela quantidade de bens que possui. Agora, quero orar com vocês e pedir aos irmãos que se lembrem. Eu quero fazer esse exercício agora com vocês. Vocês se lembrarem o que Deus já fez em sua vida. O que Deus já fez em sua vida.